Vamos agora conhecer o autor do livro Irmãos de Armas, é o António Brito, que já aqui está à minha espera. Olá! Bem disposto? Bom dia! Bom dia. Eu demorei mais um bocadinho, porque foi a primeira vez na vida que eu cozi. E, portanto, deixei aqui à espera um bocadinho. Está bem disposto? Estou ótimo. E é um prazer estar aqui consigo. Igualmente. E os espectadores estão bem. Igualmente, muito obrigada. Posso pegar no livro? Sem dúvida. Que ainda não me tinha visto. Tem uma história incrível. É a história contada na primeira pessoa ou não? É a história contada na primeira pessoa por um narrador que é ele também um dos personagens desse grupo, que é um grupo de 6 rapazes. 5 Rolling mais Stones? Isso é um alcunha, digamos assim. Esse grupo tinha um nome de código que se chamava Pedras Rolantes, mas depois nas comunicações, no rádio, nos trocadilhos, nas ironias, ficou os Pedras Rolantes. E, portanto, é o livro de uma história que conhece bem? É uma história que conheço bem, é do tempo em que eu estive em Moçambique, em que prestei serviço militar em Moçambique. Colonial. Na Guerra Colonial. 1970 foi? 1969, 70 e 71, foi o tempo que eu lá estive. É um livro de ficção, mas é baseado em factos reais. Por trás desses personagens estão pessoas de carne e osso, que eu conheci, com quem vivi, com quem partilhei muitos dos acontecimentos que estão nesse livro e que naturalmente pretendi narrar. Claro. E por que se lembrou de escrever agora? Quer dizer, eu sei que já tem muitos outros livros editados e alguns deles também sobre guerra. Sim, a temática... Pelo menos os nomes indicam isso mesmo. Há sempre um cheirinho da temática africana, uma vez que, digamos, na guerra os homens revelam o que têm de melhor e de pior e são sempre muito inspiradores para se poderem contar histórias. Claro. No caso concreto dos Irmãos de Armas, nos Irmãos de Armas, mais que uma história de guerra, é uma história de vida. Conta a história desses 6 rapazes, desde criança, desde jovens, até o período do serviço militar em Moçambique e depois na fase pós-desmobilização. Portanto, o que se pretende narrar aí é um percurso de vida que era o que acontecia nesses rapazes nos anos 60, 70. Rapazes que eram arrancados das suas origens. Das origens do país, pé descalço, como diz aqui alguns, não é? Sem dúvida, muitos deles de origens muito paupérrimas, muito pobres, com muitas dificuldades, mas devido ao seu percurso de vida, eles, à sua maneira, antes de irem ser mobilizados para a guerra, eles já eram os sobreviventes. Eles reinventaram-se, eram os rapazes que viviam, tirando o piloto, que é um rapaz de Douro, de uma família abastada, todos os outros vêm da Beira Alta, do Ribatejo. Mas sabiam para o que iam esses jovens ou não? Sabiam. Sabiam que iam defender o que era nosso? Sabiam. Mas depois estavam preparados para tudo aquilo, para a guerra mesmo? Eles estavam, nesse caso concreto deste grupo, eles estavam preparados, mas é evidente que nunca se está integralmente preparado com aquilo que se depara, digamos, no teatro do conflito. E por isso é que eles se reinventavam. E por isso é que o título Irmãos de Armas remete para uma fraternidade de homens. Muito grande que se criou entre eles. Eles eram um pequeno grupo e que contavam apenas consigo, com as suas energias, com a promessa que tinham feito entre si de se ampararem e de ajudarem. E nesse sentido, eles eram autênticos irmãos no sentido mais profundo do termo. Diria que havia, levado isso ao limite, uma espécie de amor entre eles, uma vez que eles, tudo o que acontecia a um, recorriam aos restantes para se ampararem e proteger. António, e parece-lhe que acha que estes temas, já escreveu outros livros sobre estes temas e, portanto, há de ter muito feedback, certamente, dos leitores, mas sendo este um tema distante, pelo menos para algumas gerações, acha que vão pegar neste livro, ler e perceber e ser transportados para o cenário de guerra? Como acontece em tantas leituras de guerra que nós até ficamos com o coração quase na boca, quando a leitura é realista. Leitores que leram um livro dizem-me que sentem ficam agarrados até ao cheiro final. Da terra, o odor, a transpiração, as mãos suadas ao ler certas passagens dos livros. Remete, sem dúvida, a geração mais nova efetivamente não conhece
conhece... Mas tem avós, tem pais. Tem avós, tem tios, tem pais. Que estiveram na Guerra Colonial. Que, felizmente, muitos estão vivos e que contam essas histórias. Normalmente, quem lá esteve não gosta muito de contar, tem um certo pudor. Então, e o António fala sobre isso e escreve sobre isso? Não é nenhum tipo de catarse, mas é necessária... Não, é necessária a necessidade de passar um testemunho a uma geração mais nova, exatamente porque não viveu essas dificuldades, perceber que no mundo em que nós estamos hoje, com tantas facilidades, a vida hoje, apesar das dificuldades todas, é incomparável melhor como era há 30, Sim. 40 anos. E a mensagem que pode passar é que os jovens de hoje têm inúmeras oportunidades de vida para terem sucesso sem terem que pegar em armas. Portanto, E viver abaixo das suas limitações, não é? Abaixo do limite do ser humano. Sem dúvida. Acima de tudo, o que eu queria passar, o que eu desejo passar nesse livro é que o Estado português treinou esses homens para a guerra, deu-lhes as competências necessárias para ter sucesso e para sobreviver na floresta, nos combates com o inimigo. Mas depois, quando os desmobilizou, não os preparou para viver em paz. Para reintegrar na sociedade. E eles eram, de facto, um grupo unido, coeso, irmãos, enquanto viveram no meio do conflito africano. Quando foi cada um para o seu lado, perderam-se. A vida, a banalidade, as rotinas, levou que cada um se perdesse na vida. Ou seja, como é dito no livro, a trivialidade das coisas, a banalidade dos dias, eles não foram capazes de o agarrar. Coisas banais que qualquer pessoa faz, como casar, ter filhos, ter emprego, claro, sair para a rua, comprar pão, pagar a renda. Eles não foram capazes dessas coisas simples que a vida é comum, claro, está presente em todos nós. E, portanto, vivem, muitos deles ainda hoje abandonados na rua. Eu colaboro com uma organização de sem-abrigo em Lisboa e de vez em quando encontro homens destes, 30, 40 anos depois, a viver nas arcadas das ruas. A sério? A sério. E o que é essa comparação de que houve um tempo em que Portugal dava o necessário para esses homens terem sucesso em África, no conflito, e depois não lhes deu o necessário para eles sobreviverem num contexto de paz. E as situações, muitas delas ainda existem hoje. Só para dizer que por trás desses 6 rapazes há 6 mulheres que estão presentes. As mulheres também fizeram a guerra. Essas mulheres e já os ajudam a puxar um bocadinho para a vida terrena ou para a vida aqui como ela é, não é? A natureza destas mulheres é diferente. Uma é mãe, a outra é esposa, a outra é namorada. Fala sobre isso aqui também no livro. Fala. Elas escrevem cartas para eles, o livro tem transcrito pedaços de cartas que escrevem para eles. Eles não ligam muito aos afetos nessa fase da vida. Mais tarde reconhecem a importância dessas mulheres, mas é um pouco tarde para alguns deles. Mas, portanto, as mulheres aí são extremamente importantes porque vão amá-los, vão ampará-los, vão ajudá-los. E vão ampará-los e ajudá-los, embora não tenham recebido os homens que foram para a guerra, não é? Não, eram homens completamente diferentes. Voltam diferentes. Digamos, a guerra transfigurou-os, claro. Ou seja, eles eram pessoas banais, gente simples, que fez coisas extraordinárias. Claro. E que depois, no regresso, combinaram encontrar-se daí a 2 anos e o narrador da história que descobre que nesse encontro está apenas ele. E iniciam uma demanda, uma espécie de peregrinação em busca de cada um deles e descobre-os em situações complexas, terríveis, claro, a muitos deles. Claro que sim. António, sei que hoje em dia colabora e colaborou também com alguns jornais, já em Moçambique, em Portugal, para contar um bocadinho destas histórias que parecem-nos tão distantes, não é? Algumas gerações parece uma coisa tão distante, mas que no fundo faz parte das histórias dos nossos pais. Faz parte da nossa história recente. Pois claro que sim, E é importante nós termos esta noção. Sei que colabora com jornais, sei que tem outras funções, tem outro trabalho e deixa estas coisas da guerra, deixa que não o dominem, mas pronto, ainda assim continua a escrever, não é? Sim. O que eu desejei sempre fazer na vida foi escrever, desde criança. A vida levou-me... Já escrevia quando estava lá ou não? Ou já em Moçambique eu colaborava com umas crónicas para o Notícias de Lourenço Marques, certo, para o Tribuna de Lourenço Marques, histórias que tinha a ver com o contexto como nós vivíamos. Era também o responsável pelo jornal de parede da companhia que nós organizávamos e, digamos, o bichinho de escrever sempre esteve presente. No regresso, a vida levou por outros caminhos e só há alguns anos, com mais tempo,
Claro. foi possível dedicar a tempo inteiro àquilo Se que eu calhar gosto nunca muito. pensou escrever um livro sobre o que passou lá. Pensei Pensava, sempre, pronto. pensei sempre. E quando lá andava, dizia um dia hei de falar sobre isto de uma forma que eu acho que Seja elucidativa, não é? E seja que ajude elucidativa e também. acima passar o testemunho. Uma coisa é falar de um conflito, neste caso da guerra em África, à distância, sem lá ter posto os pés, apenas por investigação Claro. ou algo assim. Outra A coisa é outra ter é estado ter lá, vivido a na ver, pele claro. e sentido na pele. Mas o que é certo é que agora também com a distância dos acontecimentos é mais fácil se calhar entender ou ver o tamanho das coisas que fez lá, não é? Porque se calhar na altura fazia as coisas que tinha que fazer ou Sim, sobreviver. havia missões a cumprir e Pois. tinham que ser cumpridas. O distanciamento permite todo tipo de reflexão. Claro. E permite que, por vezes, até nos lembremos de detalhes, de coisas que na altura nos passaram assim fugazmente. Claro. E daí o distanciamento permite esse aprofundamento, digamos Muito bem. assim. É sem dúvida um livro Eu só queria, muito se me interessante. permitisse, logo na FNAC do Norte Shopping, vamos Sim. fazer a apresentação deste livro. A que horas? 18h30, portanto 6h30 da tarde. Norte Shopping, estão todos convidados. Dá autógrafos e podem conversar um bocadinho consigo. E podem conversar comigo, todos os homens que passaram por África e os que não passaram, e as mulheres também, são bem-vindas, estão todos convidados, Muito será um bem. prazer recebê-los. 6h30, então. 6h30, Norte Shopping. Norte FNAC. Shopping da FNAC. Obrigada, António. Muito obrigado. Grande aplauso para o nosso convidado. Irmãos de Armas é uma leitura que o Grandes Manhãs recomenda. Obrigada, António. Tá. Posso ficar com o livro? Podemos aqui seguir. ficar com. É porque o livro só chegou há pouquinho às nossas mãos. Pode. E nós, depois, um dia destes, vamos ler. Vamos ler que esta história ficou aqui a interessar-me. Não ficou? É muito interessante. Sim, eu adoro este tipo de literatura. porque- Literatura de guerra. Sim, e no fundo para aprendermos um bocadinho do que é que efetivamente se passou no terreno. A gente conhece a história, conhecemos documentários que se fazem e tal, mas há histórias particulares que essas sim são aquelas que nos dão o retrato mais fiel daquilo que se passou, não é? Claro que sim. E histórias reais. Reais. E coisas reais, não é? De Exatamente. quem lá esteve efetivamente.